Olá, pessoal, beleza? Tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos da termodinâmica, agora falaremos sobre a segunda lei da termodinâmica, processos irreversíveis e entropia. Processos irreversíveis, podemos imaginar a seguinte situação. Imagine que você pegue um saquinho de pipoca e você coloque no micro-ondas. O que vai acontecer? Então, a energia térmica que esse saquinho de pipoca vai receber vai fazer com que o milho se transforme nesses floquinhos comestíveis, né? Muito bem, agora, será que a situação inversa nós conseguiríamos fazer? Será que nós conseguiríamos pegar esse milho de pipoca, ou seja, essa pipoca já transformada, né? Será que nós conseguiríamos remover essa energia térmica que foi transmitida colocando essa pipoca no refrigerador e fazer com que ela se transformasse novamente em milho? Então, nas situações nossas da nossa convivência diária, a gente sabe que esses processos eles não são possíveis. Por quê, né? Então, processos como esses são conhecidos como processos irreversíveis. Processos irreversíveis são processos unidirecionais, ou seja, eles acontecem sempre numa sequência, jamais acontecem num sentido, numa sequência oposta. Mas para que a gente possa entender, para ficar bem claro o que são esses processos irreversíveis, é necessário que a gente entenda um conceito novo, que é a entropia. A entropia ela é uma grandeza que mede o grau da desordem do sistema. Se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema sempre aumenta. A entropia do sistema nunca diminui no sistema fechado. O que seria um sistema fechado? Nessa situação do milho de pipoca estourando, então o milho de pipoca e o micro-ondas seria um sistema fechado. Ah, se você considerar o milho de pipoca estourando em uma pipoqueira, sistema fechado. Milho de pipoca numa panela, esse seria o sistema fechado. A entropia do sistema sempre aumenta. Outra situação, se você solta um óculos, a tendência natural, todo mundo sabe, é ele ser atraído, né, para o centro da Terra e jamais voltar para a sua mão. A entropia não obedece a uma lei da conservação, diferente da energia, tá? A entropia, ela sempre aumenta. E graças a essa propriedade, a entropia, muitas vezes, ela é conhecida como seta do tempo. E no caso de um milho de pipoca estourando, esse sentido seria o sentido positivo, o sentido natural de se acontecer, sendo ligado ao aumento de entropia, ao aumento do grau de desordem do sistema, tá? Como a gente nunca consegue fazer com que a pipoca volte a ser um milho, ou seja, que diminua a entropia do sistema, então situações como essas são impossíveis de acontecer, a diminuição da entropia. Em geral, o conceito de entropia está relacionado ao grau de desordem do sistema, que está ligado a uma organização espacial e energética das partículas. Transformações cíclicas são aquelas que se repetem periodicamente em intervalos de tempos bem definidos. Gente, vamos analisar agora um gráfico P em função de V, na qual estudaremos o trabalho realizado em uma transformação cíclica. Então, observe que nós temos aqui, no eixo Y, nós temos a pressão, e no eixo X, nós temos o volume. Ok? Então, se uma amostra gasosa, se um gás, ele sai de um estado onde você tem pressão e volume e temperatura, que são as variáveis de estado, o gás ele vai sair, né, de um estado e vai chegar até um outro estado, ok? Agora eu vou analisar aqui à direita o gráfico. Novamente, pressão versus volume. O gás, ele saiu agora daquele estado e voltou ao estado inicial. Já estudamos que a área compreendida no gráfico pressão versus volume nada mais é do que o módulo do trabalho. Em outras palavras, nada mais é do que um trabalho. Sabemos também que se esse trabalho for positivo, é o que nós temos em uma expansão gasosa. Como assim expansão gasosa? O gás ele tinha um volume inicial e o seu volume ele aumentou, ok? Isso é uma expansão gasosa.
Na outra situação, o gás ele tinha um determinado volume aqui, e o que aconteceu? O gás sofreu uma transformação de tal forma que o seu volume diminuiu. Então, eu tenho uma compressão. Nesse caso, eu digo que o trabalho é negativo. Mas e aí, qual seria o trabalho nessa transformação cíclica total, ou seja, nesse ciclo? Então, em uma transformação cíclica, as grandezas, pressão, volume e temperatura, elas são iguais no estado inicial e no estado final, tá? Sendo assim, qual que seria a área do gráfico? Se você imaginar aquela situação anterior e você somar, você vai ter que a área do gráfico vai ser a área compreendida dentro do ciclo. Ou seja, o trabalho total nada mais é do que a soma dos dois trabalhos. Então, o trabalho na situação 1, onde você tinha a ida, né, do sistema inicial para para um outro estado, mais o trabalho 2, que seria a volta. Então, a área compreendida, essa área compreendida aqui, seria então o trabalho total em sua transformação cíclica. Entropia agora no mundo real. Nós vamos falar um pouquinho da aplicação da entropia nas máquinas térmicas, tá? Máquinas térmicas, só para recordar um pouquinho, seria qualquer dispositivo que transforma calor em trabalho ou energia mecânica. Uma máquina térmica, ela opera em ciclo. Lembra? Opera em ciclo quer dizer que as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura no estado inicial é igual às variáveis de estado no estado final, tá? Então, sendo o calor convertido em trabalho mecânico. Nesses ciclos, o estado inicial é igual ao estado final. Então, observem aqui nesse gráfico, novamente eu tenho aqui pressão em função do volume, e o gás ele saiu aqui do estado A e sofreu algumas transformações e voltou para o estado A. Uma máquina térmica é um dispositivo que retira energia na forma de calor, né, de sua vizinhança e realiza um trabalho útil. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, então, vamos lá, a gente lembra que ΔU é calor menos trabalho. Só que eu quero aplicar essa primeira lei às máquinas térmicas, lembrando que elas trabalham em ciclo, de tal forma que a sua energia no estado inicial é igual à sua energia no estado final. Se a sua energia no estado inicial é igual à sua energia no estado final, então se eu calcular esse ΔU, que é a variação da energia, então o estado final menos o estado inicial, eu vou ter um ΔU igual a zero, tá? Então, quando eu substituir na minha primeira lei da termodinâmica, eu vou ter que o calor é igual ao trabalho. Tá? Então, o calor fornecido lá no sistema, ele será convertido em trabalho. Muito bem, beleza, vamos agora praticar. Ok, vamos então para a nossa primeira aplicação. Uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo termodinâmico descrito abaixo, nesse gráfico. Com base nessa figura, então nós temos algumas afirmações. Vamos primeiramente observar o gráfico. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Nós temos o gráfico aqui, pressão em função do volume. A pressão está dada em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Então, o gás, percebam que ele sai aqui do estado A e sofre alguns processos, tá? Voltando novamente para o estado A. Aí, a primeira coisa que ele fala assim, ó, o trabalho realizado pelo gás num ciclo é 2 joules. Vocês lembrem que o trabalho é igual a essa área aqui, tá? Ok? Então, tem duas maneiras que você pode calcular o trabalho. A primeira delas, lembrando que a gente está aplicando a primeira lei. Lembra que a primeira lei, então, ΔU é igual a zero, então ficou calor é igual a trabalho, tá? Então, para eu calcular o trabalho, eu vou ter aqui, ó. Então, o trabalho AB, ok? Aí, o trabalho BC, o trabalho CD e o trabalho nesse processo DA, para completar o ciclo. Muito bem, vocês lembram que para que aconteça trabalho, há necessidade
que o gás sofra uma variação no seu volume, vocês conseguem observar aqui no gráfico qual é, em algum ciclo que, aliás, em algum processo que não houve variação de volume, vamos ver? Então, ó, de A para B, o que aconteceu? Olha só, de A para B, a gente observa que o volume era 1 metro cúbico e foi para 2 metros cúbicos. Então, eu tive aí uma expansão, né? Uma expansão, beleza. Aí, se você vai no B para o C, o que aconteceu? Houve uma expansão? Não, não, né? Não houve uma expansão, porque o gás, ele diminuiu a pressão de 3 para 1, porém o seu volume permaneceu 2. Então, observe que o trabalho de BC, ou o trabalho de BC, aqui vai ser 0, tá? Então, vamos analisar novamente. Então, de C para D, o que aconteceu? O volume diminuiu, teve uma compressão. Então, o gás, ele sofreu trabalho. Então, aqui, beleza. E de D para A, observe que aumentou, no caso, a pressão, mas o volume, né? Isso aqui é uma transformação isovolumétrica, de D para A, uma transformação isovolumétrica, não houve variação do volume. Então, de D para A. Então, aqui de D para A também é 0, tá? Eu posso dizer, então, que esses dois trabalhos são iguais a 0, ok? Posso calcular o trabalho simplesmente aplicando, já estudamos isso aqui, ok? Então, eu tenho aqui que a pressão, ela é constante, então eu vou poder utilizar a pressão vezes variação do volume nas duas situações. Trabalho aqui, ó, de AB, então vamos lá, de AB. Qual que é a pressão? Isobárica, né? Então, eu tenho aqui uma transformação isobárica, a pressão é 3, substituir. E qual é a variação do volume de AB? Então, de AB, o volume era 1 e foi para 2. Então, de 1 para 2, variou em quanto? Variou em 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho aqui 3 newton vezes metro. Lembrando que newton vezes metro é igual a joule. E vou calcular o outro trabalho que sobrou, que é esse trabalho aqui, ó, CD. Então, vamos lá, vamos encontrar o trabalho CD, aqui também é uma transformação isobárica, tá? Então, fazendo a mesma coisa, eu vou ter a minha pressão é 1 e a variação do volume 1. Então, substituindo, eu vou encontrar 2 joule. Eu posso dizer, então, que essa primeira afirmação ela está correta. Teria outra maneira para eu calcular o trabalho? Sim, a área correspondente aqui seria o trabalho, então bastaria você calcular a área aqui do retângulo, certo? Então, base vezes altura, ok? Qual que é a base aqui, ó? Então, 2 menos 1, a base é 1. E qual que é a altura? Então, se eu fizesse assim a área, vamos lá. Quanto que vale a altura? 3 menos 1, 2. Então, 1 vezes 2, 2. Você também encontraria aqui, ó, 2 joules. Ok, aí ele fala assim, a variação da energia interna do gás num ciclo é 2 joules. A variação da energia interna, gente, nós não estamos estudando que quando você tem máquinas térmicas, você tem uma transformação cíclica, a variação da energia interna é igual a 0, tá? Ou seja, é errado essa segunda. E a terceira, ele fala assim, ao completar cada ciclo, a conversão do calor em trabalho, sim, pois o trabalho está no sentido aqui horário, ok? Então, sentido horário, beleza. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Vamos então para a nossa segunda aplicação. Ele diz assim, ó, um gás ideal sofre transformação AB, BC, CD e DA, de acordo com o gráfico a seguir. Aí ele fala assim, através da análise do gráfico, assinale adiante a alternativa correta. Primeiro ele fala assim, ó, ao completar o ciclo, a energia interna aumenta, gente. Então, olha lá, ao completar o ciclo, a energia interna do gás aumenta? Não, né? Porque já estudamos que a energia interna, ela é o quê? Ela não varia, tá? Se a energia interna não varia, então ΔU é igual a 0. Então, tá errado. Eu quero saber qual é a alternativa correta. Então, isso aqui tá errado. Vamos para B. A transformação AB é isotérmica. Vamos ver aqui, ó. A transformação AB, ele diz que é isotérmica. Gente, vamos ver o que não varia nessa transformação. O que não variou? A pressão. Então, ela é isobárica e não isotérmica. Letra C, vamos lá na letra C.
Ele fala assim, na transformação BC, o trabalho é negativo. Não, né? Percebam que o volume não variou, tá? Então, o gás estava no estado B e no estado C, o volume não variou. Então, não é negativo. Tá errado. A letra D, a transformação DA é isotérmica. Vamos ver. Transformação DA, isotérmica. O que ficou constante aqui? De D para A. Percebam que o que ficou constante foi o volume. Então, é uma transformação isovolumétrica e não isotérmica. Só sobrou a letra E, vamos ver. Na transformação CD, o trabalho é negativo. CD, ó, CD, para o trabalho ser negativo, o que tem que acontecer? O volume tem que diminuir, certo? O volume diminuiu? Sim. Sendo assim, o que eu posso concluir? Que a alternativa correta é a letra E. Gente, vamos falar agora sobre uma máquina térmica, que seria o motor de explosão interna, ou simplesmente o motor de explosão, que seria os motores dos carros movidos a gasolina. Observe que nós temos aqui 4 tempos. Muito bem, vamos estudar agora o gráfico do motor de explosão de um carro de automóvel que funciona a gasolina, tá? Então, nós temos aqui esse gráfico da pressão em função do volume para aqueles 4 estágios que nós vimos, tá? Então, nós temos o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Vamos imaginar o que acontece primeiramente. Então, você tem essa situação aqui, ó. Isso aqui é o motor de um carro. Então, nós temos essas duas válvulas, esta válvula e esta válvula. Essa segunda válvula, ela se encontra fechada. Então, essa primeira válvula, ela se abre, então acontece uma mistura do combustível, tá? Da gasolina e do ar. Aqui dentro entra o combustível, a mistura do combustível. Então, esse pistão, ele desce, tá? O que acontece então? Essa válvula, ela se fecha. No momento que essa válvula se fecha, esse pistão aqui, ele sobe. Se o pistão sobe, o que vai acontecer ali com aquela mistura? O que vai acontecer com aquela mistura gasosa, tá? Então, o volume, observem aqui, ó, esse daqui, tá? Isso aqui, ó. Então, o volume da mistura vai diminuir, tá acontecendo uma compressão, beleza? Muito bem. E aí depois, o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui de B para C. Vamos analisar de B para C. Percebam que o volume, ele não altera. Então, você tem essa mistura aqui dentro, o volume não está mudando. Então, vai acontecer aqui, essa vela de ignição, ela vai soltar uma centelha, tá? Que vai fazer com que aumente a energia interna. Então, vai acontecer aqui um aquecimento. Então, há volume constante, ok? Então, nesse momento, vai haver o quê? O gás, ele vai estar mandando calor para a máquina, no caso, para o carro. Vamos imaginar, então, esse outro processo. Então, o que acontece na sequência? Então, na sequência, vamos lá, acontece, verifiquem, ó, verifiquem que vai acontecer uma expansão, né? Então, ó, o volume vai aumentar, ok? Então, esse pistão, ele vai descer, vai acontecer uma expansão do gás, onde está esse número 3, então, é uma expansão adiabática, a gente chama isso aqui de tempo motor, aqui, ó, expansão adiabática. Beleza? Que seria esse número 3. Agora, vamos analisar esse número 4. O número 4, vamos lá, o número 4 estaria aqui, ó, tá? Esse aqui é o número 4. É um resfriamento a volume constante. Então, observem que o volume aqui não variou. Muito bem. Depois dessa situação, o gás ele volta sempre para o estado inicial e você tem o ciclo sendo completado. Lembrando que depois esse pistão se abre e essa mistura sai para que você tenha novamente o ciclo. Obrigada, pessoal, e até a próxima.